Boa noite, amados. Uma alegria estarmos juntos nessa noite para estudarmos a palavra do Senhor. Nós tentamos fazer a conexão lá com a primeira igreja para louvarmos juntos, mas não foi possível, talvez por uma dificuldade nossa aqui. Mas agradecemos a Deus, daqui a pouco os irmãos vão estar postando um vídeo também no grupo, no Facebook da igreja, de louvor. São lá a irmã Faine, irmão Davi, irmã Arlene, irmã Fernanda, irmã Laura, Luísa, acredito que Francisco e outros irmãos também. Que Deus os abençoe. Vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite, em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 14. 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 14. Nós vamos falar sobre um tema que é muito gostoso para nós. Quando a nossa fé recebe de Deus uma recompensa pela graça dele, pela misericórdia dele, e isso é bom demais. Se você está entrando agora ao vivo conosco, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam participar desse culto. Eu gostaria que você tivesse tirando um tempinho de pelo menos 30 minutos do seu tempo, das suas 24 horas, e se dedicasse a participar conosco desse culto. A palavra de Deus está sendo estudada nessa noite, nesse momento, e você é parte do corpo de Cristo. Então, invista o seu tempo nesse estudo. 1 Reis, capítulo 1, capítulo 17, verso 8 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu a Elias: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês a ti, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo a ti fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Segundo disse ela a Elias: Então, te fiz eu, ó homem de Deus, vieste a mim para me trazer à memória a iniquidade e matares meu filho? Amém? Que Deus nos abençoe. Eu passei um pouquinho porque eu queria chegar até esse texto, essa leitura bíblica. Que Deus nos abençoe na iluminação da palavra, que possamos interpretá-la de acordo com a vontade do Senhor nesta noite. Quando Deus recompensa a sua fé. Eu gostaria que você fizesse uma introspecção, uma reflexão da sua vida. Se você já é um servo do Senhor, uma serva de Deus, já tem um relacionamento com Deus, e eu não estou falando apenas um relacionamento de crença, de acreditar, mas um relacionamento de um vínculo com uma igreja, com uma instituição cristã, por exemplo, que é o que nós somos. Quando você já crê, já tem um relacionamento com Deus, de falar de Deus para outras pessoas, você já tentou alguma vez entender ou interpretar a ação de Deus em relação à sua fé? Por exemplo, quando você está passando por uma grande dificuldade, você olha para aquela dificuldade
e tem um ditado popular que fala assim, olha, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema. Claro que isso é um provérbio popular, um ditado que as pessoas dizem no dia a dia, uma frase, um refrão que a gente usa na prática, mas é uma realidade. A nossa fé, ela tem que chegar a Deus, tem que tocar a Deus, tem que mostrar quem nós somos. É claro que, se não for pela misericórdia e graça de Deus, a nossa fé será em vão. Nós não temos dúvida disso. O que nós precisamos é o que eu vou colocar ou entregar a Deus. Qual o valor do meu relacionamento para com Deus? A história dessa mulher e de Elias, desse texto bíblico, aconteceu há 2.900 anos atrás, quase 3.000 anos. Participantes dessa história, o profeta Elias, primeiro momento que fala dele na Bíblia, 1 Reis 17, vai falar aqui sobre esse caso da chuva aqui, dos corvos, que ele vai fazer essa oração, porque o profeta e o deus Baal, que é o deus dos Sidônios, o deus da chuva, das chuvas, das plantações, da agricultura, era o deus também que esta mulher morava ali naquela região. Talvez até em algum momento tenha acreditado nesse Deus. Nós pregamos na semana passada sobre a mulher Ciro-Fenícia, do capítulo 7 de Marcos, à noite, no domingo à noite. Fomos também ao texto de 1 Reis 16, onde Acabe faz laços com a família de Jezabel, com seu pai, o rei dessa cidade, um dos reis ali, o Etibaal, um homem que acreditava em Baal como Deus, e aquela região era notória por isso. Interessante que essa mulher também vai destacar a qualidade do Deus de Elias, nós vamos chegar a esse momento. Então, Elias, essa mulher de Sarepta, dessa cidade, ali próximo de Sidom, a cidade de Sarepta, não fala nem o nome dessa mulher, porque não era prática comum valorizar a mulher no Velho Testamento. Isso é interessante demais, porque a gente vê hoje o feminismo e outras linhas de pensamento, e nós vemos que quão difícil foi para uma mulher viver nessa época. E vai falar também sobre, além dela, vai falar sobre o Deus que ela servia, essa região ali do sogro de Acabe. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos chegar a 1 Reis 16, de 29 a 33, vai falar sobre isso, sobre a visão que Acabe teve de fazer esse acordo com essa família, com esse povo, e casar-se com Jezabel, que trouxe uma desgraça para o povo de Deus. Amados, interessante observar algumas coisas desse texto. Primeiro, para fazer milagres na região de Deus, os deuses eram imagens, Elias foi para lá. A distância entre Jerusalém e ali Sidom era em torno de mais de 400 quilômetros, 420 quilômetros. Já parou para pensar? Elias saiu de uma região, quando nós vemos capítulo 17, verso 1 até o verso 7, onde ele estava, o texto vai nos dizer algumas coisas interessantes aqui. Eu gostaria de trazer para os irmãos, vamos falar assim, um momento de destaque nesse texto, porque nós vamos trazer aqui um assunto, e nós vamos voltar para o tema, mas um assunto que é muito colocado e praticado e pregado até por pastores, sobre depressão de Elias. O texto não fala sobre isso, irmãos. Não podemos tirar do texto o que não tem e nem colocar o que também não tem. Aqui não tem nada de depressão de Elias, capítulo 17, verso de 1 a 7. Aqui temos a ação interventora de Deus na vida de Elias, na história de Israel, e Elias então vai profetizar essa chuva que ele vai, nós já sabemos, passou de 3 anos, essa chuva que vai deixar então aquela região toda sofrendo. Nós precisamos então começar a interpretar aqui que Deus determinou aquela chuva, Deus determinou que Elias fosse para aquele riacho ali, Deus determinou que os corvos alimentassem Elias. Então não tem aqui uma depressão de Elias, não tem nada disso aqui. Voltando para o tema desta noite, bom, vamos aprender algumas coisas que nós gostaríamos que você também aprendesse. Primeiro, Elias é um profeta que não questiona a autoridade de Deus. Sabe, amados, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não questione a autoridade de Deus sobre você. Você é apenas um homem, é apenas uma mulher, mas Deus é aquele que pode todas as coisas. Entrega a Ele. Quando Deus mandar você ir, vai.
Não tema, porque Deus te mandou. Não te mandei eu, diz a palavra do Senhor. Se Deus mandar, vá. Elias foi, diz assim o verso 11 até o verso 8 até o verso 10 do texto que nós lemos. Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, uma cidade longe, mais de 400 quilômetros, te pertence a Sidom. Sidom é ao lado de Tiro, uma cidade que fica em torno de 30 quilômetros de Tiro, ou seja, Tiro e Sidom, lá dos fenícios. Demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Amados, olha só o que Deus está falando para Elias. Você vai para depender de uma mulher viúva. Enquanto que na prática, o normal naquela época era as viúvas serem alimentadas e cuidadas pelas pessoas, assim como é hoje. Não é muito diferente. Mas Elias ia ser alimentado e cuidado por aquela mulher. E disse: olha, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Verso 10, então Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Uma outra prática também que era comum naquela época, as mulheres darem água aos homens quando chegavam perto de um poço, perto de algum lugar. Se nós vemos, nos atentarmos para isso, nós vemos que Jacó também fez assim na terra onde foi buscar a sua esposa e acabou ali casando com Raquel e com a Leia, né? Olha só, traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Sabe, amados, quando nós olhamos o versículo 12, vai dizer assim: porém ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Eu gostaria de fazer um destaque aqui nesse momento. Primeiro destaque, e nós vamos falar sobre isso mais abaixo melhor, mas aquela mulher conhecia e reconhecia o poder de Deus. Aquela mulher, mesmo não sendo do povo de Deus, ela reconhecia que havia Deus. Então Elias, ele foi para um local onde havia dificuldades, já havia começado a seca, que ele, vamos falar assim, que ele determinou em oração, suplicando a Deus, no capítulo 17, verso 1 até o verso 7, onde ele falou assim: olha, esse povo vai ficar sem chuva. Então, certo como vive o Senhor, perante cujos Deus estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, versículo 1 do capítulo 17. Elias já sabia, já estava vivendo uma dificuldade, a região toda já com dificuldade. O tempo estava passando sem chuva, e nós sabemos que sem chuva, que agricultura sobrevive, que animal vai aguentar, como é que nós vamos viver? Então Elias, um profeta, não questiona a autoridade de Deus. Segundo, nós podemos aprender nesse texto, Elias é um profeta que confiava em Deus pela fé. Amados, como é que você vai depender de uma pessoa que precisa mais do que você? O texto nos mostra, verso 11 a 13, isso. Elias foi para um lugar ser cuidado por uma viúva que precisava mais do que ele, e ela fala isso. No verso 13, ela vai dizer assim, verso 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de madeira, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, vamos comê-lo e vamos morrer. Ou seja, se não chover, se nada mudar, se continuar do jeito que está, nós vamos morrer. Se ninguém nos ajudar, se ninguém der a comida para nós vamos morrer. Mas profeta de Deus como Elias, com a fé que ele tinha, com o relacionamento que ele tinha com Deus, eram poucos. E Elias foi lá para mostrar isso. A terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto, amado, verso 12, nos mostra uma mulher sem esperança, mas uma mulher que sabia que seus deuses não podiam fazer nada de real. Ela sabia, porém, quem era Jeová. Aquela mulher daquela região do deus Baal, que, interessante, que quando a gente começa a ler a Bíblia, vai conhecendo mais, nós vamos começando a entender por que Elias foi para aquela região. O que tem a ver Elias sair de Jerusalém, depois que faz aquela oração, para não ter chuva, e ir para aquela região. Porque aquela região era a região do profeta Baal, que vai ser confrontado com Elias, depois vão morrer aqueles 400 profetas que não tinham poder nenhum, porque Baal não tinha poder nenhum. Mas essa mulher já sabia
Tinha Baal, não tinha poder nenhum, tinha os deuses que ela acreditava, ou tinha alguém ali acreditava naquela região, e que ela acreditou no passado, não tinha poder nenhum. A quarta coisa que nós podemos aprender nesse texto, um outro destaque desse texto interessante para nós, é que existem pessoas boas que não adoram ao Senhor, nosso Deus, que vivem em outras nações. Atos 10, 35, se você puder, abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 10, verso 35. É interessante o que o texto vai nos falar, porque nós vamos ver um destaque de fé. Atos 10, 35 vai dizer assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Sabe, amados, muitas vezes nós vemos que pessoas não têm um relacionamento com Deus. Por isso que eu perguntei no começo, você crê no Senhor Jesus? Você tem um relacionamento com Deus? Mas tem pessoas que não têm, mas são justas, são pessoas corretas, são pessoas boas e que talvez precisem alinhar a sua vida a Deus. Essa mulher já era uma mulher que tinha uma linha de honestidade, de caráter, de bom viver e que era aceitável para Deus. Talvez por isso Deus mandou o Elias para lá para encontrar com aquela mulher, para ela ter um encontro com Deus verdadeiro. Talvez nessa noite você esteja recebendo essa palavra para isso, para você ter um encontro com Deus verdadeiro, aquele que realmente quer mudar a sua vida e quer te dar a salvação. Você precisa nessa noite começar a olhar e entender que a sua fé, talvez colocada em algo que não te dá um relacionamento com Deus, precisa ser colocada em Deus. E eu tenho certeza que Deus recompensa a fé daquele que o adora. Sabe, amados, talvez nessa noite você precisa ler esse texto, reler, olhar para a história dessa mulher e falar como é que pode uma mulher, terminando tudo que ela tinha, mas ela ainda crê que havia possibilidade da palavra daquele profeta de alinhar a vida dela, porque ela tinha uma vida digna. Concluindo a palavra dessa noite, amados, em algum momento você já sentiu o agir de Deus como resposta na sua fé? Pensa um pouquinho sobre isso. Você já sentiu o agir de Deus como resposta da sua fé? Aquilo que você precisa, tem necessidade de mudar, tem necessidade de trabalhar, está com dificuldade e precisa do agir de Deus? Você precisa da resposta de Deus? Eu não estou convidando você para confrontar Deus, porque eu não creio nisso, não concordo com isso, não é a minha postura de crença, mas é colocar diante de Deus a sua fé e falar com Deus que você precisa do agir dele na sua vida. Sabe, amados, essa mulher, ela tem 2 grandes milagres de Deus em sua vida para testemunhar o seu poder. 2 grandes milagres. Bom, vejamos lá. Primeiro, no verso 15, ela fez tudo o que Elias mandou. Sabe, amados, tudo que Elias mandou, olha, vai lá, põe a água para mim. Vai lá, faz um bolo para mim. Porque não vai faltar na sua botija o azeite e nem na sua panela a farinha. Olha, diz o verso 15, então, a palavra do Senhor. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Já parou para pensar? Você colocar a sua fé em Deus, crer que Deus vai sustentar a sua mesa, vai te dar a condição de passar pelas dificuldades, talvez um lamaçal que você esteja, uma dificuldade qualquer, um problema no casamento, um problema na igreja, um problema no emprego, um problema que só Deus cuida, consegue mexer e resolver. Uma doença como o coronavírus, o Covid-19. Nós temos irmãos nossos que têm passado por essa doença, nós temos orado, clamado, e temos certeza, agora há pouco, um pastor amado nosso passou pela doença, esteve no CTI, na UTI, vários dias, mas Deus colocou a mão sobre ele. E nós cremos que a recompensa da nossa fé, da fé daquele homem, Deus trouxe ele de volta para a glória dele, amém? E aquele homem então está como essa mulher, regozijando. O alimento não faltou para ela, para o seu filho e para Elias, amados. O segundo milagre de destaque nesse texto, o filho daquela mulher adoece. O que pode acontecer com qualquer um de nós?
O filho daquela mulher, a Bíblia tem alguns relatos sobre ressuscitar morto, mas não são muitos. Um é esse, outro é, claro, o próprio Jesus, outro é aquela história do filho da viúva de Naim, outro é Lázaro. Temos aquele, eu não sei se posso falar isso, Eutico ou Eutico, aquele jovem que caiu de um parapeito quando Paulo estava pregando. Eu não tenho certeza se ele estava morto, a Bíblia não diz isso, mas alguns acham que sim, outros acham que não. Mas Paulo chegou lá e falou, ele não está morto, ele está só dormindo, e ele daí a pouco levantou-se. Mas esse caso é maravilhoso porque precisou da intervenção de Deus de uma tal forma em que Elias colocou a sua fé em ação. Diz assim o texto, no verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher. Coisa que acontece com qualquer um de nós, adoecer, passar por um problema de saúde. E aquele jovem, aquela criança, ou aquele menino, aquele rapaz, veio a morrer. Depois se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus? Amados, aquela mulher então agora confronta Elias e fala, Elias, o que eu fiz? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade. Aquela mulher, irmãos, então coloca diante de Deus, diante de Elias ali, que ela era uma pecadora, que ela, como qualquer um de nós, tinha iniquidade, e diz assim, olha, e matares o meu filho? Então ela entendeu ali e falou assim, olha, você veio aqui para confrontar meu pecado e matar o meu filho? Foi isso que você veio fazer? Sabe, amados, precisou do agir de Deus para ressuscitar aquele menino. Verso 23 e 24, nós vemos então que aquele menino, Elias, tomou o menino e o trouxe do quarto e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Verso 24, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Sabe, amados, aquele rapaz, aquele menino, aquele homem é ressuscitado pelo poder de Deus. Elias, então, se apresenta diante de Deus e fala, eu preciso, Senhor, do seu agir para restaurar a vida desse menino. Esses dois milagres maravilhosos aconteceram na vida desta mulher. Mas não foi só isso. Nós vemos mais coisas. Nós vemos Deus trabalhando. Nós vemos o milagre e a ação de Deus. Amados, Deus abençoa e recompensa aqueles que fazem o bem aos seus servos. Se você ainda não é um servo de Deus, creia nisso. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem cuidado de você, talvez porque você faz bem a um servo dele. E você recebe essa recompensa até mesmo sem saber. Mas nesse momento você está recebendo a palavra de Deus para mudar, para ter uma transformação. Sabe, meu amado, começa a olhar para a sua vida. Se você já serve a Jesus, tenha fé em todos os momentos e Ele irá te recompensar. Creia nisso. Ele vai recompensar a sua vida, vai recompensar a tua fé, Ele vai te recompensar. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você não teve ainda um encontro com Deus, tome uma posição e faça como essa mulher. Reconheça que é pecador. Verso 18, ela diz, olha, a minha iniquidade, o meu pecado está diante de vocês. E é por isso que meu filho morreu. Não espere passar por uma tribulação para você se entregar a Deus. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz para ir a Ele todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele pode cuidar de você. Sabe, amados, você precisa então entender que a recompensa da sua fé, Deus vai dar, mas você tem que colocar a sua fé em Deus. Faça isso nessa noite. Conversa com Deus um pouquinho agora. Se você tem passado por alguma tribulação, essa mulher era uma viúva, sem condição de sobreviver naquela seca e naquela condição que estava ali naquela região. Mas nós vemos o agir de Deus, pela fé daquela mulher, pela ação de Elias na vida dela, pelo milagre do arrependimento pelo pecado dela. Aquela mulher, então, é alimentada. E não falta o alimento, diz o verso 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Sabe, amados, e Deus agiu também na vida física do seu filho, quando ele adoeceu.
Você acredita nisso? Acredita no agir de Deus? Se você tem passado por um problema desse, um familiar enfermo, uma dificuldade no casamento, um problema que você tem passado talvez até de falta de fé, entrega agora diante de Deus. Deus vai recompensar. Talvez a sua fé seja pequenininha. Você tem tido muita turbulência e tribulação na vida. Mas agora é hora de colocar um pouquinho da sua fé em Deus. Essa mulher, ela falou assim, olha, eu tenho uma comidinha aqui, vou comer esse pouquinho, mas vou morrer, eu e meu filho. Mas quando o agir de Deus começa na vida dela, aquela mulher então se alerta para a vida. Que Deus te dê um alerta para a sua vida nessa noite. Quando Deus recompensa a sua fé, coloque a fé em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de quinta-feira, um ótimo final de semana. No domingo nós estaremos aqui. Amanhã a Marlene e outros irmãos estarão na igreja, às 6h30 do culto de oração. No domingo às 10 horas da manhã nós estaremos na primeira igreja para louvar, exaltar e glorificar a Deus. E às 19 horas também. Participa conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo milagre da vida. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor recompensa a nossa fé. Não é por merecimento, mas é pela tua graça. Assim como tu fez com essa mulher. Peço ao Senhor que faça com aquele que nos ouve. E seja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.